Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa maratona sobre algoritmos de ordenação, agora a gente vai observar e tentar mergulhar mais profundamente em duas abordagens recursivas, né? Então, se são abordagens recursivas, usam aquele princípio do dividir para conquistar, né? São algoritmos mais sofisticados e conseguem bons resultados em termos de desempenho na ordenação. São o Merge Sort e o Quick Sort. Mas antes de conhecer o primeiro deles, né, o Merge Sort, existem algumas características comuns a eles, né? Então, por serem algoritmos recursivos, eles têm essa estratégia, né, em dividir a entrada em conjuntos menores, ou, em outras palavras, tentar reduzir o problema. Então, ao invés de ordenar um array ou uma lista de 10 elementos, é mais prático ordenar duas listas de 5 elementos, por exemplo. Tá? Então, ao dividir essas entradas, resolve-se cada parte recursivamente, né? E então reúne-se essas partes, preservando a ordem. Então, a quebra do problema em problemas menores é uma marca registrada dos algoritmos recursivos, como nós já vimos, lembrando que precisa existir também um caso base. Tá? Então a gente vai conhecer agora esses dois algoritmos, o Merge Sort e o Quick Sort, tem essa característica de ser, os dois são recursivos. Então, claro, quando eu digo algoritmo recursivo, quer dizer que o problema que eles representam é um problema inerentemente recursivo. Mas como eu já falei em aula, todo problema recursivo tem como ser implementado iterativamente. Todo problema iterativo tem como ser implementado recursivamente, tá? Só que seria contra o natural do problema. O Merge Sort e o Quick Sort são naturalmente recursivos, é isso que eu quero expressar. Tá? Fica muito mais intuitivo pensá-los de forma recursiva. Então, o primeiro que nós vamos ver desses dois é o método por intercalação, ou o Merge Sort. Então, intercalação entenda-se como essa união das partes, né? O merge das partes. Só uma brevíssima introdução, né? Imagine essa lista de 8 elementos, né, que nós temos aí 47, 26, 33, 5, 99, 38, 64 e 15. Então, o que é que você julgaria ser mais fácil de resolver? Um problema para ordenar esses 8 números ou quebrar em 2 problemas para ordenar 4 números cada problema? Né? Eu acredito que seja uma unanimidade que é muito mais fácil ordenar listas menores. Por exemplo, se eu quebrasse esses 2 problemas em 4 problemas ainda menores, cada um com 2 elementos, seria ainda mais fácil. É muito intuitivo ordenar uma lista de 2 elementos. Sabe quem é menor e quem é maior. Cara, né? Então, o problema inegavelmente é reduzido. A questão é, será que ao resolver essas partes isoladamente, eu necessariamente ou garantidamente vou resolver o problema maior, o problema anterior, ou eu preciso de um cuidado adicional? Né? Em outras palavras, aqui estão os nossos vetores menores já ordenados. Vamos assumir que nós já resolvemos essa parte. Então, o primeiro vetor, 5, 26, 33 e 47. O segundo vetor, 15, 38, 64 e 99. Então, as partes estão ordenadas. Mas, será que se eu unir essas partes de qualquer maneira, ou simplesmente concatená-las, eu tenho a resolução do meu problema anterior? Visivelmente não. Né? Porque nós sabemos que o 15 não pode vir depois do 47, do 33 e do 26, por exemplo. Né? Então, é necessário ter um cuidado adicional na hora do merge. Então, daí vem o nome do Merge Sort. Ele, além de ordenar recursivamente as partes, ele garante que preserva essa ordenação durante o merge, né? Durante a intercalação das partes. Então, é necessário resolver cada parte e fazer a intercalação preservando essa ordem. Então, assumindo que o nosso Merge Sort
tem essas duas partes para intercalar, né? Essa intercalação tem que preservar essa ordem, né? Tem que, durante a intercalação, ir combinando elementos de uma parte e de outra parte para que a ordem global seja preservada, tá? Então, olha só, nós iremos quebrar esse problema no meio e recursivamente quebrando até chegar no caso base, que é um único elemento. Então, tendo um único elemento, nós fazemos o merge. Um único elemento, nós fazemos o merge na ordem correta. Agora, nós temos dois e vamos olhando cada lado. Então, o 1 é menor que o 3, depois o 3, e assim vai sucessivamente. Quebramos, faz o merge. Esse aqui é o caso base. Então, o 2, o 4, depois o 6. E vamos fazer o merge de novo. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Então, nós temos essa propriedade de preservar a ordenação durante o merge, né? Então, como é que funciona, em linhas gerais, esse algoritmo, o merge sort? Então, nós temos, primeiro, que observar que ele é recursivo. Note que o merge sort chama a própria função merge sort recursivamente, inclusive chama duas vezes. Uma para a metade da esquerda e outra para o lado direito, né? Para a outra metade do vetor. Então, aqui nós podemos ver, nós escolhemos o elemento relativamente central, né, do vetor. Se tiver um número par, será o elemento central. Se não tiver, não vai ser o elemento exatamente central, mas é centralizado, né, um centroide, digamos assim. Então, esse elemento do meio, ele vai ser a referência para a quebra do vetor. Então, uma parte do vetor está à esquerda, outra parte à direita, e depois nós seguimos essa quebra. Note que essa recursão ela é chamada sempre que o vetor tiver um tamanho maior que 1, quer dizer, ele puder ser quebrado. Tá? Então, note que naquele problema que tínhamos 8 elementos, quebramos em 2 vetores de 4. Recursivamente, cada vetor de 4 será quebrado em 2 de 2. Depois vai ser quebrado em 2 de 1. Chegou em 1, é um caso base. Aí o caso base significa que já está ordenado. É um vetor de um elemento, está ordenado. Aí nós precisamos agora fazer o merge do lado esquerdo com o lado direito. A metade da esquerda e a metade da direita. Então, basicamente, o que é que se faz durante esse merge? Nós temos duas partes, dois vetores, o da esquerda e o da direita. Nós procuramos comparar o primeiro elemento de cada um desses vetores. Então, inicialmente, todos apontam para o primeiro elemento de cada um, o elemento número 0, né, o índice 0. Então, o primeiro elemento do vetor da esquerda é menor do que o da direita. Se é menor, é ele que eu vou inserir no meu próximo vetor, meu vetor, né, fruto da junção desses dois anteriores. Então, eu pego da esquerda. Se não, eu pego da direita. Tá? De quem eu pegar, eu incremento. Então, se eu peguei da esquerda, o primeiro elemento agora da esquerda vai ser o índice anterior mais 1. Caso que se era índice 0, vai ser o índice 1. E eu vou comparar o índice 1 dele na próxima iteração com o índice 0 da direita, já que eu peguei da esquerda. Percebe? Então, a gente vai atualizando esses vetores. Quando um deles acabar, aí é sinal que o outro já está ordenado. Né? Aí o que é que a gente faz? Nós adicionamos os demais elementos do vetor que sobrou. Então, se acabou da esquerda, esse while não vai iterar e eu insiro os demais da direita. Se acabaram os elementos da metade da direita, aí nós inserimos o restante da metade da esquerda, caso haja, e não irá iterar da metade da direita, né? Porque já está vazio. O J já é um valor muito grande. Então, nesse sentido, funciona o algoritmo merge sort. Como nós podemos observar, ele é um algoritmo que vai sempre quebrando em 2 o vetor. Por ele realizar essas quebras sucessivas, nós dizemos que a complexidade dele é n log n, né? Log na base 2, porque ele vai quebrando 2 a 2. Né? Então, vai quebrando cada vetor resultante em um problema que é metade do problema anterior. Tá joia?
Então, as vantagens do Merge Sort é que ele é um algoritmo de um alto desempenho, né, de baixa complexidade. Então, se tem uma aplicação que exige, né, muita ordenação de vetores aleatórios, vetores desordenados, né, e é uma aplicação que demanda baixo consumo de tempo, então o Merge Sort é alguém importante para ser utilizado. Claro que ele consome mais memória, né, porque ele, de certa forma, cria uma cópia do array na hora do mesh, então acaba consumindo um pouco mais de memória, além de ser recursivo, que por si só já consome bastante memória, né? Mas economiza tempo de processamento, né? É possível ser transformado em um problema estável, né, na hora da implementação da intercalação, quer dizer, as ordens podem ser sempre preservadas em caso de empate, né, de números iguais, preservar a mesma ordem, né? É fácil de implementar, já que ele é um algoritmo recursivo, naturalmente recursivo, e as implementações recursivas, no caso de algoritmos recursivos, é uma implementação intuitiva, né? E a desvantagem é que a gente precisa de vetores redundantes, né? No caso da esquerda e a direita, utilizando uma memória auxiliar. Então, consome mais memória. E, na prática, ele acaba não sendo mais rápido do que o Quicksort, né? Que nós ainda veremos. Então, o Merge Sort é um bom algoritmo, mas, na prática, ele não é o melhor, o mais eficiente.